todos, boa noite aos presentes, boa noite a vocês que nos acompanham de casa, através do Instagram. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar todos, tanto os presentes quanto os de casa, para que nesse momento fechem seus olhos. Vamos serenar o nosso pensamento, tranquilizar o nosso coração. Vamos trazer até nós a figura do Mestre, irmão, amigo, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado por todas as oportunidades que você me ofereceu no dia de hoje. Oportunidades de evolução. Agradeço por cada uma delas, pelas que observei e pelas que eu infelizmente não observei. Te agradeço. Agradeço também por esta casa fraterna que tão bem nos recebe, que tanto nos ajuda. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos concedido. E com a oração que você nos ensinou, Jesus, nós vamos iniciando os trabalhos desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes, boa noite a vocês que nos acompanham de casa. Mais uma transmissão ao vivo da nossa palestra aqui na nossa Casa Fraterna. E é claro, antes de iniciar a nossa palestra, antes de eu passar a palavra para o nosso palestrante, nós queremos e estamos sempre agradecendo a todas aquelas pessoas que têm nos ajudado com as doações, principalmente aquelas doações que ajudam a gente a distribuir as roupas para as pessoas que estão em necessidade, aqueles alimentos que nós utilizamos para montar as cestas básicas e entregar todo o último sábado do mês para as famílias assistidas. Claro, continuamos pedindo para que continuem nos ajudando, né? E agradecemos a todos aqueles que nos ajudam, é claro, sempre como podem. Tá? Também nós estamos há dias já de estar reiniciando as aulas do nosso curso da doutrina. E estamos sempre convidando as pessoas que ainda não fazem o curso da doutrina para que venham aprender um pouco mais, né? Tirar aquelas dúvidas que tanto nos acompanham no nosso dia a dia, saber o porquê que nada é por acaso, né? Por que o que me acontece já estava escrito, já tinha sido combinado no além, né? A gente aqui, graças a Deus, eu sempre digo, a gente aqui esquece, né? Eu não queria lembrar de tudo, não. Então, estou bem do jeito que eu estou aprendendo, e aí eu faço um convite a todos
todos aqueles que ainda não têm o curso, que querem fazer, querem aprender um pouco mais, que venham toda segunda-feira, das 20 às 21h30, é o nosso curso da doutrina aqui. E o que precisa para fazer o curso? Vir. Só isso. Basta a presença. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Evangelização infantil e mocidade. Nós sabemos que às vezes nós não temos com quem deixar as crianças, né? Então, a partir dos seus 7, 8 anos aí, nós já temos a evangelização infantil lá embaixo toda quarta-feira, das 20 às 21. E aquelas crianças, né, que já são um pouco mais crescidas, que já são os adolescentes, nós temos a mocidade, também às quartas-feiras, das 20 às 21. Então, tragam. Queremos continuar sempre renovando a nossa mocidade. Isso faz parte. Sempre que você tiver qualquer dúvida a respeito de algum evento, alguma coisa que você queira da nossa Casa Fraterna, entre em contato conosco através do 3644-8610. É o nosso WhatsApp. Então você deixa lá a sua mensagem e você vai ser respondido. Tá bom? E hoje nós queremos receber aqui alguém que faz parte do nosso coral. Olha aí que beleza. Nem lembrei de falar do coral, né? De convidar a todos aqueles que querem participar, que gostam de cantar. Eu canto, mas só embaixo do chuveiro. Que beleza, vem cantar com a gente. Né? Eu também, embaixo do chuveiro, nossa, eu sou um pavarotti. Fora do chuveiro, eu apavoro todo mundo. Né? Então, aí eu meti a besta aí, vim aqui no coral e não é que é bom, é gostoso, está ajudando a cada um de nós. Tá? E quem vai fazer a palestra para nós aqui vai ser justamente mais uma voz do nosso coral, a nossa querida Valquíria, né? Mas fica aí o convite. O nosso coral tem ensaio toda sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Tá bom? E o que precisa para fazer parte do coral? Vir. Só um detalhe. Por este final de semana, ser o carnaval, não teremos o coral que vamos fazer. Tá bom? Mas a partir da próxima semana estaremos aqui novamente. Então, Valquíria, por favor, qual o assunto que você vai abordar hoje? Os trabalhadores do Senhor. Os trabalhadores do Senhor. Somos nós, eu acho. Bom, tudo bem. Fica à vontade aí. Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Primeira vez que eu venho às quartas-feiras. Já vim outras vezes de segundas e de terças. Então, não me estranhe, é que eu sou muito pequenininha, eu fico muito escondida ali atrás, é por isso que o povo virou isso aqui, tá? Não estranha, não. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje dos trabalhadores do Senhor, que é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um tópico desse capítulo, e é um tópico 4. Mas até chegar nesse 4, a gente vai dar uma passadinha pelo 1, 2 e 3, bem rapidinho, que é para a gente ter uma ideia do porquê que ele fala quem são os trabalhadores do Senhor, qual que é a nossa missão, né? Quem trabalha. Então vamos lá. Os trabalhadores da última hora, que é o capítulo 20, e ele começa falando de um reino do céu que é semelhante a uma vinha, a uma plantação de uvas, e que dá para fazer a colheita e precisa de trabalhadores. Precisa de trabalhadores. Então, esse senhor dessa vinha fala pro capataz que ele tem, o gerente que ele tem lá,
chamar os trabalhadores. Então ele vai na primeira hora, primeira horinha. Nasceu o sol, ele foi lá chamar os trabalhadores. Chamou um tanto para ganhar lá um denário, uma moeda da época, né? Passou umas horinhas, aí, nossa, precisa de mais, vai lá buscar mais. Foi buscar mais trabalhadores. Aí trouxe mais trabalhadores com esse mesmo acerto, uma moeda. E passou a hora e veio várias horas. Ele foi a terceira, depois a sexta, depois a nona, a décima e a 11ª. E todas essas horas ele foi arrebanhar trabalhadores para trabalhar naquela vinha. Terminou o dia. Opa, chegou a boa hora, né? A hora do pagamento. E aí o senhor da vinha falou assim para o mestre lá: começa pelos últimos. E deu a moeda, deu o denário. Aí os primeiros, opa, né? Que legal. Se os últimos ganharam um denário, então os primeiros que estão lá, ó, vão ganhar mais. Mas não. Ele deu a mesma quantia, pagou igual para todos. Aí aqueles primeiros foram lá e falaram: o negócio é o seguinte, ficou lá o dia inteiro, e aí? O que eu combinei? Não tem nada. Ah, é? É. Então, combinado não é roubado, né? Combinado foi o denário, então está condenado. E ele termina esse trecho falando assim: meu amigo, eu não cometi injustiça para convosco. Não combinamos que você receber uma moeda do pai que vos pertence e vai embora. Quanto a mim, eu sou patrão, eu tenho o direito a dar a vós aquilo que eu combinei. Ou ele termina assim: não me é permitido fazer o que eu quero. E ainda, vosso olho é mau, é por isso que está falando desse jeito. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E aí, nós vamos pegando os trechinhos seguintes e vamos procurando entender o que ele quer dizer com muitos os chamados, poucos os escolhidos, e os últimos os primeiros. E os primeiros os últimos. Tem um trechinho que fala assim: o operário da última hora ele tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade o coloque à disposição do Senhor. Então, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Porque assim, aqueles primeiros que ele chamou, trabalhou. Os últimos também.
Quem trabalhou melhor? Vamos ver. Meus bem-amados, é a resposta de Constantino, um espírito que faz essa anotação nesse primeiro tópico. Ele fala: meus bem-amados, todos viestes quando fostes chamados. Quando ele fala isso, o que é? Uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. É a vida, é a reencarnação. Um pouco mais cedo, mais tarde. Mas há quantos séculos será que o nosso patrão está chamando a gente? Há quanto tempo será que a gente recebe esse convite? Vamos lá trabalhar, vamos lá. E a gente fala o quê? Ah, hoje não, hoje não. Na outra, na próxima, na próxima. Vamos empurrando com a barriguinha e deixamos passar e vamos para outra vida, empurramos mais um pouquinho. Então o que ele fala aqui? Vós fostes chamados para a encarnação. E aí, o que vós fizestes? O segundo tópico tem mais um pedacinho e é por Erasto, que ele responde assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e jogar no nada a soma das iniquidades, das coisas erradas, das coisas que não são para nós, para aqueles de bem. É chegada a hora de sacrificar o quê? Os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. Então, ele está chamando a gente para a gente ir para o trabalho, para a gente arregaçar as manguinhas e fazer alguma coisa boa, alguma coisa de útil e não fútil. Alguma coisa em que, quando a gente chegar no final do dia e for receber o salário, ou seja, quando a gente sair desta vida, chegar lá na outra, e aí o patrão está lá perguntando: e aí, o que vós fizestes da vida que eu permiti? Você foi lá. O que você fez? Ó, fui pro shopping, fui passear, eu gastei, eu fiquei com bastante festa, eu tive bastante amizade, saí muito, fiz e aconteci, mas e aí, o que mais? Não é isso que eu quero saber. Quero saber a sua rotina, seu dia, que você fez de coisas boas, de materiais. Não é isso. Mais para frente um pouquinho, o terceiro: os trabalhadores do Senhor pelo Espírito de verdade. Falamos? É Jesus. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Chegado o tempo. É sempre tempo. Há quanto tempo que tem aí os evangelhos, que tem aí muita coisa que a gente pode ir procurar conhecimento e não necessariamente ter uma igreja, uma religião fixa, mas em você fazer o bem. Você não precisa ser
só católico, só espírita, ou só evangélico, ou só em outro país, qualquer outra, mas que você faça o bem, independente do slogan, independente da fachada, independente do nome a que você dá isso. Felizes aqueles que terão trabalhado nos campos do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo, senão a caridade. Felizes os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Então, esse é o último tópico, né? E aqui, aquele que nós vamos falar mais especificamente, que são os trabalhadores, que ele fala, é chegado o momento da gente que está nos chamando a atenção, que está nos fazendo aquele clique. Será que essa pandemia não foi um clique para muita gente? A perceber, puxa vida, eu posso morrer de hoje, amanhã não estou mais aqui, pego a doença, vou embora. O que foi que eu fiz na minha vida? O que foi que eu deixei para alguém como exemplo, como ensinamento? O que foi que eu deixei? Será que nenhum de nós pensou isso num momento em que enfrentamos uma doença em que podia pegar todo mundo, qualquer pessoa, independente de classes, independente de qualquer coisa? É necessário que a gente saia de um gesto, de uma forma de ficar trancado, de ficar seguindo uma coisa social em que não podemos frequentar igrejas, não podemos frequentar um local no que a gente se sinta bem. E esse tópico tem alguns pontos interessantes. Ele fala sobre o interesse das nossas ações. Qual que é o nosso interesse quando a gente faz alguma coisa? A gente faz com qual intenção? Qual intenção que eu uso quando eu tenho amizade com uma determinada pessoa? Eu tenho amizade com ela porque eu simpatizei com ela, porque eu achei que ela trabalha num lugar e eu vou ter uma recompensa por alguma coisa, eu vou ter um interesse de um emprego, eu vou ter um interesse de um empréstimo, eu vou ter um interesse por conta de que aquela pessoa conhece muita gente importante, ou eu vou ter um interesse por ela para ter uma amizade legal, compartilhar música, compartilhar um churrasquinho, compartilhar um almoço, compartilhar uma festa, compartilhar uma reunião, compartilhar, dividir alguma coisa. Quer que eu te ajude naquele muro lá? Aquela porta. Quer que eu te ajude lá no telhado? Quer que eu ajudo lá na calçada que está quebrada? Quer que eu ajudo? Sabe? Qual que é o interesse nosso nas nossas ações? A gente usa isso como uma coisa apenas para a gente ficar melhor na vida em termos financeiros, ou em termos amizade, bem-estar com as pessoas? Como é esse tipo de ação nossa? A mesma coisa quando nós estamos num emprego
e dividimos o espaço, às vezes gigantesco, várias mesas, vários boxinhos, nichos, computador ali, um balcãozinho, outro, um monte de pessoas assim. Como é que a gente trabalha dessa maneira, com um monte de gente assim? Como que é, né? Como que a gente se dá com o outro ali do lado, esquerda, direita, trás, frente? Como que é isso? Então, ele fala, trabalhamos como? Gostamos das amizades? Fazemos pouco caos? Fingimos que não vimos? Ajudamos? Colaboramos com alguma coisa? Conversamos normalmente? Ou sempre com uma segunda intenção? Será que fazemos isso? Ou será que fazemos com respeito ao outro? Ou queremos puxar o tapete do outro para quanto menos ficar, mais chance eu tenho de ficar ali e de ganhar melhor? Será que eu faço isso? Como que é a minha atitude, a minha ação, a minha segunda intenção por baixo de ações minhas, atitudes minhas? Como é isso? No outro ele fala o dom de servir. Quando a gente gosta e a gente divide a amizade, quando a gente colabora, quando a gente se sente bem em servir. Quando eu entro aqui, por exemplo, a nossa casa espírita tem muitos colaboradores. Como é que somos aqui com esses colaboradores? Fazemos fofoca do outro? Falamos mal de uma atitude do outro? Ajudamos a gente tem que trabalhar, né? Ajudar as pessoas, porque assim, quando depois que eu desencarnar, depois que eu morrer, né? Lá em cima eu vou ser bem recebido. Não tem intenção? Então você não faz porque você quer ajudar, porque dá um prazer imenso de ajudar uma pessoa, quando entra para uma entrevista, quando entra no passe, quando está com dificuldade de adentrar aqui a casa espírita, hein? Como que é a minha atitude? Com que intenção eu faço esse trabalho voluntário? E se não for aqui? Pode ser em muitos outros lugares, qualquer outro, até mesmo no próprio emprego ou na família. Como que é a minha colaboração, a minha doação, meu tempo, as minhas mãos, trabalho, aquilo que eu vou produzir? Como que é? Eu ajudo alguém reclamando, reclamo, ou posso não reclamar ali na frente, mas lá por trás, como é que fica? Eu fico lá reclamando porque aquela pessoa. Será que eu faço isso? Pode ser. Aí temos mais uma situaçãozinha que ele comenta. Quando eu faço tudo isso, uma parte disso, alguma coisa disso tudo, sim, porque nenhum de nós é perfeito. Se a gente fosse perfeito, nós não estaríamos neste planeta, porque o planeta é para imperfeitos. Todos que estão nesse planeta são imperfeitos. Nós viemos nos aperfeiçoar, nós viemos nos melhorar, lapidar, aparar umas arestas, aparar. Porque temos inveja,
temos raiva, temos mágoa, temos rancor, temos ódio, temos muitos sentimentos ruins. Todos eles nós temos que tirar de nós. Ai, Val, tudo nesta? Não, meu querido. Não é tudo isso nesta encarnação. Deus é pai, não é padrasto, como a gente costuma brincar. É por isso que tem a reencarnação. Então, quando ele fala no começo, muitos, né, vieram antes, outros depois, mais cedo, outros mais tarde. Então, nós viemos mais tarde. Nós viemos mais tarde. Os primeiros foram Moisés, profetas, né? E outros mais maduros, melhores do que nós, fizeram a parte deles do trabalho, deixando receitas, caminhos, assim como Jesus veio, deixou um montão de receita para a gente seguir todas de uma vez. Duvido, ninguém consegue, todos, não, um pouquinho de cada vez, Deus é bom e justo. Então, cada vez que a gente vem, a gente dá uma limpadinha no pouquinho, né? Dá uma paradinha no pouquinho, cada vez que a gente vem. Não dá para tirar tudo de uma vez. Não dá. Então, quando ele fala da gente ter coragem de enfrentar as nossas dificuldades, nossas situações que a gente não consegue com muita coragem mesmo, com um olhar, eu vou olhar diferente. Nossa, às vezes a gente consegue isso, olhar diferente a alguma situação. Estou com uma doença difícil, terrível, como que vai ser? No primeiro instante, a gente se desespera, não tem como. A gente se desespera. Depois que a gente passa no médico, 2, no terceiro, no quarto, o que acontece? Aí a gente vai se acalmando. Aí vem uma pessoa fala uma coisa, vem outro fala outra, aí nós vamos nos abastecendo de coragem. Isso. Já pensou? Se quando Deus criou, que a gente veio e tinha que viver meia dúzia de vidas só, as coisas tinham que ser muito rápidas, a gente não ia conseguir alcançar. Então, é devagar. Então, é devagarinho que nós vamos criando, colocando, alimentando essa base e vamos ficando fortes e com coragem. Aí sim, nós vamos enfrentando as nossas dificuldades, os nossos dissabores, as coisas que a gente não aceita, nós vamos digerindo devagar. Naturalmente, que quando a gente tem um local onde a gente consegue se relaxar, que a gente consegue falar um pouco da gente, que a gente consegue colocar um pouco as dificuldades para fora,
gente vai se sentir melhor. Com certeza. Quando a gente tem um lugar onde a gente possa colocar para fora um pouquinho aquela situação difícil, aquelas brigas que teve com alguém, alguma coisa, desemprego, tristeza, perdi ente querido, como é que fica? Eu tenho que falar o que está de mágoa aqui dentro. E muitas vezes a gente está com mágoa de quem? Até de Deus. Então, quando ele diz ter coragem de enfrentar qualquer situação, não temer a sombra, é quando a gente passa a acreditar mais num ser, no Criador, aquele que nos criou, nos colocou aqui. Se a gente acreditar, se a gente confiar, fica muito, muito mais leve, fica muito mais fácil a gente enfrentar as nossas dificuldades. Como eu falei, não somos perfeitos, então nós vamos ter dificuldades. Uns têm mais, outros têm menos, mas vamos ter dificuldades. Não tem outro jeito da gente se lapidar, se limpar, tirar essas imperfeições de sentimentos. Não tem outra maneira. Bem, vamos adiantar um pouquinho. Ele fala assim: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Né? Somos bons servidores, ajudamos pessoas, fazemos o bem, desejo o mal de pessoas. Então, se eu já estou me livrando, né, dessas partes ruins, ele fala: vós que sois bons servidores, vem para mim, vem. Como? Tem que calar o quê? As vossas invejas, as vossas discórdias. Olha só, vamos calar as nossas invejas, vamos acabar com as discórdias. Pelo menos não dá para fazer isso de um dia, de um minuto para o outro, um dia para o outro. Não dá mesmo. A gente vai fazer o quê? Pular, conversar mal, ó, vamos levar né? Sabe aquele dia que eu falei isso, você desculpa, né? Aí vou lá, meu bem, olha, desculpa, viu? Né? Assim, a gente tem que chegar, vai diminuindo devagarinho as coisas ruins. Vamos nos acostumar, porque a gente se acostumou com as coisas ruins, passaram a ser normais, então a gente tem que tirar isso. Deixar, tem que ser normal a parte boa e não a parte ruim. Tem que ser normal a parte boa. Então, vem trabalhar, vem ser servidor, vem ser servidor. A terra não é um paraíso delícias, né? Como ele fala, vós já recebeste a vossa recompensa, porque as nossas recompensas para nós só são as materiais, só são as materiais. Sabe aqueles trabalhadores que também ficam muito fora de casa? Tem muitos que entendem dentro de casa, mas tem muitos que não. Que são médicos, que são enfermeiros, bombeiros, né? São pessoas que trabalham, que fazem o bem. Pelo menos uma maioria faz o bem de coração. Talvez tenha um ou outro que não faça com o coração, que não faça bem, de boa vontade, apenas para ter o lucro do dinheiro. Mas uma maioria, a gente tem que... Então, ele fala que o trabalhador do bem não
precisa ser necessariamente espírita. Ele fala: ó, espíritas, prestem atenção no trabalho. Eu falo para vocês, precisa ser espírita para fazer o bem? Um médico, um enfermeiro, num hospital, bombeiro, policial, precisa ser espírita para fazer o bem? O grupo de pessoas que nos ajuda a fazer a entrega das roupas precisa ser espírita? O grupo de pessoas que ajuda aqui na cesta básica precisa necessariamente ser espírita? Nem eu mesmo, estou aqui há 20 e tantos anos, eu não posso dizer que eu sou espírita. Eu ainda não sou. Ainda não. Porque eu tenho um monte desses defeitos. Tenho um monte. Mas ele fala assim: só precisa ter vontade de fazer o bem. Só precisa ter vontade de fazer o bem. O que é que pode nos mover? A nossa vontade, o nosso desejo. Se a gente não tem vontade, faz. Se a gente acredita que a gente reencarna, será que quando a gente estuda, quando a gente realmente encontra provas de reencarnação, será que nós não vamos melhorar esse nosso coração duro, essas nossas ideias, essas nossas crenças antigas, essas nossas coisas de maldade? Será que nós não vamos olhar isso diferente e vamos procurar fazer mais o bem do que o mal? Sim, porque quando a gente vê, quando a gente percebe, quando a gente entende que tudo que eu sinto é uma energia que sai de mim, eu também recebo a energia do outro. Então, eu fabrico energias. Eu sou energia. Então, por que eu vou fazer maldade? O que eu recebo vai ser maldade. Então, se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Eu tinha programado aqui uma história, mas é muito longa. Tá? Vamos lá. Vou contar uma história. Não. Vou contar uma história. Vou tentar ser bem rapidinha, tá? É sobre um filme chamado O Quarto Sábio. E começa... a gente sabe da história de Jesus, não é? Quando ele vai nascer, que ele nasce lá naquela gruta e naquela estrebaria ou naquela... Era um local realmente humilde, simples, onde ficavam os animais, e foi o único lugar em que José conseguiu que a Maria ficasse. E estava já para dar luz. Só que nós temos uma outra história, uma outra situação, que 3 reis ou 3 sábios, né, foram seguindo uma estrela e foram dar lá em Jesus e queriam dar presentes para Jesus. Cada um ia dar um presentinho, uma lembrancinha.
esses 3 magos, esses 3 sábios. Enfim, uma pessoa, um homem chamado Artaban, da Pérsia. Ele era casado, tinha 2 filhos, uma família, um poder aquisitivo bom, era comerciante, estava muito bem. Só que houve um incêndio na casa dele, ele perdeu a esposa e os filhos, ele ficou só. E se atirou no trabalho, ficou mais rico, só que ele não tinha razão de viver mais. Ele ficava triste. Aí ele ouviu falar dos sábios que iam levar presentes para um futuro rei. Um rei que ia governar tudo. O que ele fez? Vendeu tudo que ele tinha, comprou pedras preciosas, pegou um escravo e perna nas canelas, burrinho, gameiro, coisa e tal, e vamos embora, vamos atrás, vamos procurar o rei. E foi procurar o rei. Só que, né, pezinho, foi longe para Bedel, a Pérsia, para ele chegar lá. Pelo caminho, ele foi descobrindo, pesquisando onde é que ia nascer esse rei. Porque uns falavam num lugar, outros falavam em outro, e ele ia indo. O tempo ia passando. Ele conversou com um rabino numa determinada cidade. Aí o rabino falou para ele assim: é o seguinte, não é numa mansão, um palácio que você vai achar seu rei, não. Aí ele mostrou uma escritura para ele, um pergaminho, e falou: olha, que a gente pesquisou, que a gente ouviu falar, né, das pessoas que viram, que previram esse nascimento, mas ele não vai nascer num palácio, num lugar rico. Ele vai nascer onde as pessoas simples, onde as pessoas pobres precisam. Não é nos ricos. Nossa, mas um rei vai nascer num lugar pobre? Como que é isso? Enfim, eu estou atrás desse rei, eu vou atrás dele. Bom, pega a estrada de novo. Só que no meio da estrada ele sofreu um assalto. Simples assim. Ele sofreu um assalto. Ó, tiraram tudo dele. Ele ficou muito bravo. Aquele grupo de assaltantes, ele correu atrás, conseguiu agarrar um, e os 2 rolaram no chão, no meio da terra. Aí vieram outros, aí prendeu todos eles ali. Escuta, você vai devolver o que você pegou de mim? Como assim? Eu não peguei, pegou. Aí veio o chefe daquela gangue, né? Aquele grupo, veio o chefe, era uma mulher. Ela falou assim: você é médico? Ele falou: sim, eu sou médico. Lá na terra dele ele era médico, ele deixou a parte de medicina, ele cuidava de algumas pessoas para ser comerciante, para ganhar mais dinheiro, para poder sair atrás do rei. E ele deixou a parte de medicina que ele trabalhava, ele foi deixando. Aí ela falou: você é médico? Não é? Eu sou médico. Então tá, então vem comigo. Meu filho está doente, você cuida do meu filho que eu devolvo o que a gente roubou de você. Tá bom. Aí ele fez o acordo. Aí ficou cuidando. Aí apareceu outro. Aí ele cuidou também.
E o escravo reclamando, né? Aquele escravo dele, oh meu Deus, só por Deus, aquele escravo. Como ele reclamava. Desde o início, quando ele deixou a riqueza toda, pai, deixou tudo, o escravo na orelha dele. Não, você está errado, você não pode fazer isso, você não faz isso, porque a gente tem que voltar. E o pai do rapaz, o dono, né, das coisas todas, falou para ele, olha, você fica na cola do meu filho. Se você trouxer ele de volta vivo para mim, você fica livre. Então ele encheu o sapato do rapaz para voltar logo para casa, porque ele queria ficar livre. Mas enfim, aí o médico estava lá, cuidou de um, cuidou do outro, do escravo. Mestre, quando é que nós vamos embora? Como é que nós vamos embora? Quando nós vamos? Calma, só mais um dia. E cuidava do pessoal doente. Só mais um dia. E cuidava do pessoal doente. E o escravo, ó, não fazia nada. Só ia buscar uma coisinha ou outra, mas ó, não fazia nada. Ficava só reclamando. Até que ele chegou e falou assim, olha, não adianta você, era um grupo que tinha lepra. Era um grupo muito doente. Eles tinham lepra. Então ele passou a cuidar daquele grupo. Muito. E o tempo foi passando. Aquelas pedras preciosas que ele tinha guardado para dar de presente para o rei, ele deu uma para uma coisa, deu outra para outra coisa, e foi indo. O tempo foi passando. Só que aquele grupo ia na cidade vizinha e roubava os comerciantes de lá, assaltava o pessoal dos caminhos lá, os viajantes. Aí chegou um dia e ele falou assim, vocês não podem continuar desse jeito. Como que vocês querem sobreviver? Vocês não podem fazer isso, ficar roubando das pessoas. Como pode um negócio desse? É errado. Ele pegou a terra no chão. Vocês têm que aprender a plantar, tem que aprender a cultivar. Aí a chefe falou assim, mas a gente não sabe nada. Quem queria ensinar a gente? Ele olhou bem para o escravo e falou assim, eu vou ensinar vocês. Aí o escravo ficou mais bravo, porque ele queria ir embora, ele não queria ficar. E aí, plantaram, fizeram um poço, pois tinha água, podia limpar as feridas, podia trocar os panos, lavar, podia cuidar das feridas. E aí o tempo foi passando, nasceu criança, muitos ficaram bons, plantação maravilhosa, tudo colhendo já. Fizeram uma festa de colheita. Só que a cidade vizinha ficou brava, que eles estavam plantando e já estavam colhendo e deixaram tanto de roubar como de comprar coisas lá. Eles deixaram. Aí a cidade ficou muito brava, foi lá na plantação e tacou fogo em tudo. Ficaram sem nada de novo. Aí o médico falou assim, não faz mal. Nós não temos mais jeito agora. A chefe falou, não, vamos começar de novo, a gente planta outra vez. Ele falou, mas eu já estou ficando velho. Ela falou, não faz mal, você ensinou, nós vamos fazer tudo de novo. E começaram a plantar de novo. Aí ele tem um problema de coração, ele cai, fica doente, tudo. Aí ele chama o escravo e fala assim, olha, eu estou muito doente, não vou viver muito tempo. Vai embora, você está livre, você não precisa mais ficar comigo. Pode ir embora. Não, eu não vou. Não, você vai sim, vai embora, pode ir. Aí ele vai embora, vai para a cidade vizinha e lá
aquele filho da chefe, ele era cego. O médico já tinha feito o filme todo, coisas para ele voltar a enxergar, e ele não conseguia. Aí, esse escravo, Oromas, vai como cego na cidade vizinha comprar coisas para eles. Chega lá, eles veem o quê? Eles veem Jesus sendo arrastado com a cruz nas costas. Aí ele volta correndo. Patrão, mestre, ó, o rei que você queria, ele está na cidade. Eles pegaram ele. Aí ele pega. Nossa, mas agora eu não tenho mais os presentes. Eu dei tudo, né? Porque foi salvar uma moça de um guarda, né? Ele, para fazer ele ficar vista grossa, não pegar a moça, ele deu uma pedra para ele, o guarda foi embora. No outro, mesma outra situação, ele deu outra pedra. E lá, para a plantação, para comprar sementes, comprar as coisas, ele deu outra pedra. E ele foi ficando sem nenhuma. Ele ficou sem nenhuma pedra. Uma última, ele tinha dado uma pérola para a chefe do grupo, falou, olha, essa é a última, vai comprar. Ela falou, tá bom, eu vou comprar as coisas e você pega um pouco. E pronto. Mas quando chegou aquele dia, ele falou assim, eu não tenho mais. Ela falou assim, não, a pedra está aqui, ó. A pedra está aqui. Eu não usei a pedra. Você leva essa pedra e dá para o seu rei. Aí ele pegou, foi na cidade e foi atrás. Aí ele viu Jesus sendo açoitado, né? Queria conversar com ele, o guarda falou, não, você não pode. Ele está recebendo uma coroação, que eram umas chibatadas. Ele fica muito nervoso. E ele tem outro problema de coração ali, aí o escravo, ex-escravo, né? Leva ele de volta para a vila deles lá. E termina por morrer, né? Assim, ele está nos últimos segundos, minutos da vida dele. Aí ele vê Jesus se achega para ele, fala, mestre, eu fiquei a minha vida inteira te seguindo, fiquei a vida inteira atrás de você, e eu não te achei, eu tinha tantos presentes bonitos para te dar, mas agora eu não tenho nenhum mais, não tenho mais nenhum presente para te dar. E aí ele fala assim, mas você me ajudou, você me deu os presentes. Não, mestre, eu não me lembro de ter dado presente. Não, você deu. Quando você curou o doente, você me deu. Quando você salvou vidas, quando você deu roupas, quando você deu alimento, você me deu esses presentes. Então, você não me deve mais nenhum presente. Nenhum. Tudo que você fez na sua vida foi presente para mim. Agora, você não me deve mais presente. Então, gente, quem são os trabalhadores? Somos nós. Todos nós somos trabalhadores. Estamos nesse planeta, nós somos os trabalhadores da última hora. Então, quem quer trabalhar? Quem quer trabalhar, faz o bem. Quem quer trabalhar, não fica vendo se o outro está olhando errado, não está gostando, ou deixou de ter amizade com você. Não. Se você quer trabalhar, quer fazer o bem, você faz e ponto. Não fica reparando se as pessoas estão achando legal o seu grupo. Sim, porque muitos que
querem só a bagunça, a farra, a distração, porque tudo de matéria, quase tudo, televisão, mídia, é a nossa distração. Então, quando a gente deixa a distração de lado e arregaça as manguinhas e trabalha no bem, não precisa ser só aqui na nossa casa. Pode ser numa igreja, numa outra entidade, num hospital, numa casa de idoso, num lar-abrigo, pode ser em qualquer lugar. Fazer o bem. Então, os trabalhadores somos nós. Era o que eu tinha que falar. Boa noite e muito obrigada. Olhos, trazendo até nós Jesus. Jesus com aquela luz saindo do coração dele e chegando até nós essa luz. Nós vamos ter uma consciência de que nós vivemos muitas vidas e que temos que aproveitar cada uma delas. A gente não lembra as outras? Não precisa, mas nós vamos lembrando que esta que estamos vivendo pode dar certo mais do que a gente está pensando. Que a espiritualidade, Deus, não abandona ninguém. Então, que essa luz entra dentro de nós, nos iluminando, nos deixando com uma energia de bem, tranquilidade. Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por esta vida que eu estou tendo. Obrigado pelo que eu estou percebendo, pelo que eu estou aprendendo, pela consciência que eu estou tendo de ser um ser que vive muito, que é imortal. Vou aproveitar a cada instante para ajudar irmãos. Mestre Jesus, obrigado pelas lições que deixou, pelos exemplos que deixou. Obrigado. Que Jesus possa acompanhar a todos nós no nosso coração. Na nossa mente, para que não pensemos em coisas erradas, coisas vãs, fúteis, inúteis, mas coisas boas, saudáveis, luz para a nossa vida. Que possamos encarar esse futuro nosso com sabedoria e com coragem. Então, que vamos em paz. Jesus nos acompanhe na nossa mente e no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos encerrando os trabalhos de hoje, agradecendo a você que está em casa nos acompanhando, agradecendo a vocês que estão aqui presentes. E assim seja, graças a Deus.
Gente, muita paz. Vão com Deus.